Calcular a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y, sendo f de x, y igual a x menos y sobre x mais y. Vamos lembrar que, para calcular as derivadas parciais, vamos utilizar as mesmas regras que são válidas para a derivada ordinária, aquela derivada de funções de uma variável que você aprendeu no cálculo 1. Observe que esta função f é definida a partir de uma divisão. Então, vamos utilizar a regra da divisão para derivadas. Então, lembrando aqui a regra, para você derivar um quociente, você tem aqui numerador, denominador, u sobre v, a derivada. Você deriva a primeira, a que está no numerador, conserva a segunda, menos conserva a primeira, deriva a segunda e divide pelo quadrado da segunda. Ok? Então, vamos começar calculando a derivada de f em relação a x. Del f, del x. Perfeito. Olhando para essa regra, a gente pode pensar que u é essa função e v é essa função. Como nós estamos derivando em relação a x, nós vamos considerar a outra variável, no caso y, como uma constante. E sabemos que a derivada de uma constante é zero. Então, vamos lá. Deriva de cima, conserva de baixo. Então, derivando a de cima, a derivada de x é 1, menos a derivada desse y é zero, porque eu estou derivando em relação a x, vezes. Depois de derivar a de cima, a gente vai conservar a de baixo. Vai conservar agora x mais y. Respira, menos, seguindo a regra. Agora eu vou conservar a que está em cima, no caso x menos y, e vamos derivar a função que aparece no denominador em relação a x. Então, como eu estou derivando em relação a x, o x você vai derivar normal. A derivada de x, sabidamente, é 1. Mais a derivada desse y, como nós estamos derivando em relação a x, vamos interpretar como constante e a derivada de uma constante é zero. Sobre... Agora vamos dividir pelo quadrado da função que aparece no denominador. Então, vamos dividir por x mais y ao quadrado. Pronto, a derivação foi feita. Agora, a gente precisa simplificar, né? Apresentar essa resposta da maneira mais simples possível. Então, vamos. A derivada de f em relação a x vai ser igual... Bom, isso aqui vai dar 1. 1 que multiplica x mais y vai dar x mais y, menos, aqui, novamente temos 1, que multiplica por x menos y, então vai dar x menos y. E aí a gente vai trocar o sinal por conta desse sinal negativo que aparece na frente da expressão. Então vamos ficar com menos x mais y sobre x mais y ao quadrado. Vamos agora fazer esse cancelamento aqui, né, do x. E aí, finalmente, a gente encontra essa derivada de f em relação a x, sendo 2y, né, y mais y, sobre x mais y ao quadrado. Imediatamente, vamos calcular a derivada em relação a y. E aí, vamos inverter os papéis. Para calcular a derivada de f em relação a y, vamos interpretar a outra variável, que é o x, e essa variável vai ser uma constante. Vamos interpretar como uma constante. Então, novamente, vamos aplicar a regra da divisão. Aqui a regra da divisão, não custa nada deixar ela aqui. Vamos derivar de cima em relação a y. Então, agora o x é constante. A derivada desse x aqui vai dar zero. Menos a derivada do y vai ser 1. Conserva a segunda, que no caso é x mais y. Menos, agora conserva a primeira, que é x menos y, e multiplica pela derivada da segunda em relação a y. Então, a derivada de x em relação a y é zero. Já vimos por quê. Mas, e a derivada do y será 1. Sobre, novamente,
finalizando aqui a regra da divisão, dividindo pelo quadrado da função que aparece no denominador. Então daqui, agora é só simplificar. A derivada de f em relação a y vai ser... Bom, isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 que multiplica isso, basta trocar o sinal dessa expressão. Então vai ficar menos x menos y. Isso daqui vai dar 1. 1 que multiplica x menos y é x menos y. E aí nós vamos trocar o sinal por conta desse sinal negativo aqui. Então ficaremos com menos x mais y sobre x mais y ao quadrado. E aqui concluímos que del f del y vai ser... Vamos cancelar agora esse y. E aí ficamos com menos 2x, né, em cima. Então, bota assim, menos 2x sobre x mais y ao quadrado. Então aqui estão as duas derivadas parciais da função dada. A derivada de f em relação a x aqui em cima e aqui a derivada de f em relação a y.